Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar o nosso bate-papo falando sobre telefonia digital. Mas antes precisamos entender alguns conceitos. O principal dele é como a gente converte um sinal analógico em algo digital. Sabemos que o sinal analógico ele oscila, a sua amplitude oscila em relação à linha do tempo. Então, se a gente pegasse aqui, fosse enxergar aqui como seria o sinal analógico, seria algo parecido com isso. Então aqui eu tenho o eixo que representa o tempo e aqui o eixo que representa a voltagem, positivo, negativo, né? Então a gente vê que não tem um padrão. Como, como eu posso converter isso no sinal digital? A primeira coisa que a gente precisa entender são os codecs. Os mais comuns que a gente vai ter aí vai ser o PCMA e o PCMU. Então, esse daqui também é conhecido como ALAW, Lei A, né? E o LAW. O padrão aqui utilizado no Brasil é o ALAW, mas a gente sempre também mantém aqui na lista de codecs aqui o PCMU, que é o LAW, né? Isso aí é para um próximo bate-papo. Então, a gente, outro ponto importante a gente entender é a taxa de amostragem, a quantidade de canais, né? Que aqui a gente sempre vai ter em telefonia um único canal que a gente costuma chamar de mono. E o tamanho da amostragem, podemos dizer assim, que normalmente aqui em telefonia a gente usa 8 bits. A amostragem em telefonia normalmente é 8 kHz, 8 kHz, né? Que seria 8.000 amostragens por segundo. Como seria isso? Seria que como a cada segundo eu tivesse 8.000 fotos do meu sinal, 8.000 referências ali, numa qualidade de 8 bits. Então, a gente sabe que 8 bits ele seria mais ou menos assim, né? Eu teria alguma coisa nesse sentido aqui, por exemplo, uma palavra de 8 bits. Então aqui eu teria 8.000 amostras dessa por segundo. Temos uma amostra semelhante a essa. Então eu pego o meu sinal analógico, ele entra aqui no meu conversor, é convertido de maneira digital e sai aqui para um outro conversor aqui para transformar de novo em sinal analógico. Então isso tudo aqui, a transmissão passa a ser digital do meu sinal. Recebo analógico, sai analógico, mas eu transporto esse sinal aqui de maneira digital. Como é que eu monto o sinal novamente? Eu pego essa amostragem aqui, vou ter meu eixo e vou falar assim, a primeira amostragem é aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, a quarta, assim por diante. Aí eu vou montando de novo o meu sinal aqui, conforme o sinal digital recebido. E uma coisa importante, a qualidade do sinal vai depender do tamanho aqui do dado da amostragem, né, que no nosso caso é 8 bits, e quantas amostragens eu vou ter por segundo, que aqui é 8K Hz. Se a gente fizer essa conta aqui, fazer isso vezes isso, a gente vai ter aqui os 54 kbits por segundo, que não por um acaso, isso daqui é o tamanho dos canais que a gente vai ter quando utiliza os codecs ALAW e ULAW. Então, a gente pode dizer aqui que uma conversa usando esses codecs, sem compressão, que a gente também vai entender lá na frente, eles ocupam 64K bits bidirecionalmente, então seja de up e de down. A gente falou aqui da parte do sinal digital, mas não vimos na vida real como o que acontece. Qual é o desafio aqui na telefonia convencional para ter um sinal digital? A gente viu aqui
que a gente tem a nossa CPA. No exemplo passado, ela ainda continua fazendo o papel dela aqui no mundo digital. A gente tem a nossa transmissão, que são os postes, aí o caminho, e ainda a gente tem aqui a nossa empresa. Certo? Dentro da nossa empresa ainda continuamos tendo um PABX, e dentro desse PABX a gente ainda continua tendo os ramais. A gente ainda continua tendo par metálico trazendo o sinal da CPA até o nosso PABX aqui, né? Mas o que muda? O desafio era fazer um sinal digital ser transportado na nossa rede convencional, onde trafegava um sinal analógico. Então, a gente viu que o sinal aqui, ele parte analógico, ele precisa ser convertido em um conversor AD, né, que é o conversor analógico digital. Ele é transportado e depois é convertido em analógico de novo no nosso conversor aqui. Então é basicamente isso. Quem faz esse papel é o modem. Então a gente coloca um modem aqui na ponta e outro modem aqui na ponta. E a gente recebe esse sinal e trafega aqui na nossa rede convencional. Um detalhe importante: o nosso PABX ele tem que estar preparado para receber esse sinal digital. Ele vai ter uma placa específica. Normalmente ele é ligado no modem através de cabo coaxial. Então não é qualquer PBX que aceita o sinal digital. Aqui no Brasil a sinalização mais utilizada é o E1 R2. Ele utiliza a sinalização CAS. Não existe somente esse padrão, existem outros. Na Europa é muito utilizado o ISDN, nos Estados Unidos a gente tem o T1, mas o E1 R2, que é o caso aqui que a gente vai encontrar com mais frequência no Brasil, ele permite até 30 canais de voz em cima de um par metálico. Então, na tecnologia de linha analógica, a gente precisaria de 30 pares metálicos, ter 30 portinhas para receber esses troncos, né, essas linhas do nosso PABX, para ter essas 30 comunicações simultâneas. Utilizando a tecnologia digital, apenas com um par, eu consigo ter até 30 pessoas falando ao mesmo tempo. Então, isso otimiza muitos recursos. Inclusive, permitiu às operadoras fazer uma expansão grande na entrega do serviço utilizando a mesma estrutura que existia. Mas isso também já vira tema para o próximo bate-papo. Então a gente vai encerrando por aqui nessa conversa. Sei que teve muito conteúdo técnico, mas até a próxima.